galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Arthur. Vocês me lembram? Eu fiz aquela dança, né? Então, eu tava vendo aqui a utopia do... Utopia 1 aqui do Minecraft. E assim, eu percebi no final do LG que no minuto 20, como se diz, 20, 25 e 17 ou 16 ou até os 15. Então, assim, a coisa mais estranha que aconteceu, que eu tava vendo ali, é que o Luiz, ali que ele estava falando ali, ele falou assim: eu não sabia que um outro eu ia conseguir chegar até esse final. Aí eu me perguntei, como assim um outro eu? Porque todo mundo que fala nos vídeos, assim, até o LG falou lá no Twitter, que o próprio LG de Topcraft não é o Luiz. Aí a gente se pergunta, como assim o meu outro eu conseguiu chegar até o final? Aí que vem a pergunta. No episódio de Apu, né, de Utopia 2, como se diz, descendente de Flamel também fala, que também foi um excelente alquimista. Sim, foi. Falou até na Utopia 1. Mas eles não contaram nessa, tipo assim, a morte que apareceu com a como se diz? Com o Flamel. Sim. Eu me perguntei também nesse episódio, será que o Apo ainda é um descendente de Flamel? Aí eu acho que deu na minha cabeça, não, pode ser. Porque como vai ser um descendente de Flamel se ele é um outro Apu? Todo mundo sabe que é um outro Apu, mas ele sabe fazer, ele tá fazendo alquimia e isso coisa e tal. E Flamel foi um excelente alquimista. Então, eu vou mostrar vocês vão ver uma parte aqui que vocês vão ouvir aqui. Eu nunca achei que um outro eu seria capaz de chegar aqui. Bem, essa parte que acabou de ouvir, eu pensei assim, será que é verdadeiro? Porque nunca se sabe o que é. Então, eu me perguntei, não, como assim o LGGJ tem um outro eu dele da mesma realidade do Utopia 1 até o Utopia 2. Assim, o Luiz, o gerente Luiz do banco, ele controla a mente. Ele controla a mente. Como você sabe, todos os youtubers falam em cada vídeo deles. Mas o que eles não falaram foi que o gerente Luiz era igual ao LG. Porque se ele falou, não sabia que um outro eu, assim, sei lá qual é a palavra, eu acabei de esquecer. Assim, eu não sabia que um outro eu conseguiria chegar até esse final. Essa parte me incomodou. Me incomodou mesmo. Aí minha cabeça dá uns botes assim, falando, cara, eu acho que isso aí é verdade. Se o Apo era descendente de Flamel ainda, isso era melhor. Então, eu me perguntei ainda. Não, ainda o Apo não é descendente de Flamel. Porque o Apo é um Apo. Apo é Apo. Mas dessa vez não é o mesmo Apo. O que falam. É um outro Apo. Então, assim, existe vários Apus, coisa e tal. Mas um deles lá
de Utopia 2, né? Ele virou prefeito. Quando vocês verem um vídeo lá, falando que ele que se tornou um prefeito de Utopia, né? E parece que tá fazendo a mesma coisa do que o Topcraft. Aí eles falam, não acredito, será que o Topcraft vai voltar? Não, ainda não. Totalmente tem que falar com todas as pessoas que fizeram Topcraft. Mas imagina ver outro Topcraft diferente, com outras pessoas. Bem, ia ser legal. Mas o que a gente não percebe é que o Apu parece que ele tá voltando na mesma forma que aconteceu no passado em Topcraft. Então a gente se pergunta, eu acho que a história de Topcraft vai voltar. Não, ainda não vai voltar. Se voltar, assim, eu aviso ou não. Mas, assim, com o Pedrux do Utopia 2 agora, né? Que é o Pedrux de Topcraft. Ele fez pro Apu criar o lugar chamado Psy, né? A organização Psy. E o Apu convidou o LG. Aí vai ter gente que vai falar, o LG vai trair, isso, coisa e tal. Não vai trair, não. O Apu falou que todo mundo vai tomar um café junto com ele lá. Então, eu não mento. Mas o legal é que Topcraft pode voltar a qualquer momento. Então, nunca se sabe. Aí eu vou me perguntar novamente. Cara, eu acho que é diferente essa história. Porque o gerente Luiz falou assim, eu não sabia que um outro eu ia vir pra cá. Aí você se pergunta assim, cara, eu acho que ainda é o Utopia 1. Mas o Utopia 1 ainda não vai voltar. Vai ficar no mesmo lugar, o que sempre aconteceu. Aí você vai falar, não, Arthur. Aí você tá falando coisas de Utopia 1, isso coisa e tal, isso coisa blá blá blá. Entende? Cara. Você pensa que Utopia 1 vai voltar. O outro pensa que o outro não vai voltar. Aí depois vai pensar que o Apu vai fazer a mesma história do Topcraft. Não, claro que não. Claro que não. Porque como o Apu ia conseguir fazer a mesma coisa que aconteceu antes? Né? A gente se pergunta, né? Pergunta para os outros, pergunta assim. Tem um amiguinho teu assim. Cara, aí se pergunta assim pra eles. Cara, eu acho que o Utopia 1 com a mesma história vai voltar. Cara, assim, é super confuso a vida. A vida é super confusa. Mas o Apu, ele tá diferente, isso coisa então. Agora ele é o presidente, não, o prefeito de Utopia. Mas, uma pergunta. Se o Apu fosse presidente de Utopia, o lugar seria melhor? O Tugin vai fazer alguma coisa para destruir as coisas? O Tugin vermelho vai virar do bem? São perguntas. Mas eu que me pergunto mais. Porque
o Tugin Vermelho voltou. Todo mundo sabe que assistiu o episódio. Mas se o Tugin voltou, o Tugin Vermelho voltou totalmente, vai ser ruim. O Tugin vai dar um jeito de matar o Apu. Porque ele vai fazer questão de matar o Apu. Aí você vai falar, por que, Arthur? Tugin Vermelho é Tugin Vermelho, meu. Você não sabe, não? Porque o Tugin Vermelho é muito ruim. Cara, eu sei que é difícil. Vocês vão achar muito que a história de Utopia vai voltar. Mas não. Não totalmente, não. A história de Utopia 1 tá virando a mesma coisa de Utopia 2. Mas a história de Utopia 1 é a mesma coisa. Mas não, totalmente diferente. Porque o Apu é o presidente. Que rimou. Foi mal. E meio que assim, mesmo com, tipo assim, o LG não seja o presidente, a gente fala assim, tá, o Apu não é presidente, beleza. Mas enquanto a organização Psy, aí se pergunta, né? A organização Psy vai ser diferente, porque ele vai organizar mais coisas lá. Que ele, o Apu disse, falou com o House, que assim, cara, a gente vai organizar ainda. A gente ainda nem fez a primeira missão. Mas ele disse, mas a primeira missão vai ser ganhar as eleições e mandar tu fazer a outra missão de fazer de boletim de ocorrência, essas coisas e tal. O Tugin falou uma coisa com Foca, uma coisa muito ruim que acontece aqui no nosso Brasil. Assim, policial corrupto, né? O Foca totalmente não é. Mas eu acho que o Foca vai entrar para a organização Psy para dar um help com o Apu. Então, ele não vai virar um policial corrupto, né? Mas totalmente ele vai ser uma pessoa boa que vai defender o seu, como se diz, o seu lugar, uma cidade. O policial é a mesma coisa que sempre faz. O Foca sempre fez o bem. O Foca nunca fez o mal. Totalmente ele nunca fez o mal. Porque vai aparecer gente que vai falar que ele fez o mal contra o Tugin. Mas não, cara, ele nunca fez o mal. Ih, caraca, minha arma. Então, confuso, né? Super confuso. Então, é que eu não sei o que vai acontecer. Mas no final de Utopia 1, no final do LG, foi meio estranho. Porque no final ele falou, é muito estranho, sei lá, a palavra assim, como se fosse, a gente precisa fazer alguma coisa, dá uma olhada no vídeo, é 1 minuto e 16 ou 1 minuto 15 que o Luiz falou,
o gerente Luiz. E eu me pergunto mais ainda. Será que Utopia 2 vai ser a mesma coisa do Utopia 1? Dúvidas, né? Mas se vocês quiserem ficar com isso, tudo bem, pode ficar. Mas outra coisa que eu ia falar. Lembrei. O Apu, ele vai fazer um governo. Não vai fazer um governo meio corrupto, né? Vai acontecer. Não vou falar mesmo, porque assuntos políticos não é pra criança. Todo mundo sabe. Não. Então, tomara que Utopia seja uma coisa boa, né? Ou seja, igual aquelas coisas de política. Então, o Tugin e o Knight são meio estranhos aqui, porque o Knight está fazendo a missão da organização SCP. É a organização mais escondida do mundo, que eu vou falar, porque é meio estranho. A organização SCP. Mas o ruim é que Utopia será utopia. Essas são minhas únicas palavras que eu sempre falo. Então, Utopia vai ser diferente. Então, vamos falar uma coisa. Que Deus te abençoe e coisa e tal, né? Mas se vocês quiserem continuar com o vídeo, eu jogando aqui, tudo bem. Tudo bem. Eu aceito. Mas ainda vem a dúvida. Será que a organização SCP foi criada pelo Luiz? Porque o gerente Luiz é muito estranho, mas dúvidas. Vou falar. Dúvidas. Mas eu acho que o gerente Luiz é o comandante da SCP. General da SCP ou o controlador da SCP. SCP. É difícil um pouquinho de falar a palavra, hein? Mas não. Então, vai ser meio engraçado as partes de Utopia. Vai ser muito engraçado hoje em dia. O Apu, eu acho que ele vai fazer mais vídeos ainda. Mas qual é a mesma coisa que eu tava tentando falar? Lembrei. Que o Apu vai fazer outra coisa. Então o Apu vai ser o presidente da Utopia. Vai ser bem. Então ele vai ser o presidente. E não vai acontecer nada. Não vai ter guerra, não vai ter isso. Mas se o Tugin e o Phantom têm a ideia de fazer destruir a cidade de Utopia, vai ser o caos. Então, obrigado por assistir e falou! E nem acabou o vídeo ainda. Eita. Aí, achei.